lado esquerdo, do lado direito. Se você conseguir cruzar esse vídeo, feche os olhos, larga na sua boca agora. E pela primeira vez, seja tomado pelo sangue de Jesus. Seja conectado direto a esse sacrifício. Seja tomado pelo seu corpo agora. Se é cura, receba. Se é milagre, receba. Se é transformação, receba. Se é a riqueza, receba. Se é a prosperidade, se é a sabedoria. Vamos lá. Ele tem uma noção mais aprofundada do que é a Santa Ceia do que muitos protestantes por aí, né? Do que é a missa. É claro que aqui não é a missa, né? Mas sinta-se conectado com o sacrifício de Cristo. Tal. Então, ele está indo por um caminho certo, que realmente a missa é para nos conectar com Jesus Cristo no Calvário, é o mesmo sacrifício de Cristo renovado diante de nós. Não que isso aqui seja a Santa Missa, porque é necessário que você seja um sacerdote ordenado e siga o rito da igreja para que o sacramento seja válido, né? Mas isso já mostra que ele entende melhor do que a maior parte o que é o santo sacrifício da missa. Agora veja, ele está criando um rito, aqui ele está criando um rito. Bate aqui a taça na lateral, né, no outro e tal, depois toma, agora cinta. Tá? Então ele está criando um rito, feche seus olhos. A igreja já fez isso há muito tempo. E a igreja ela não inventou um rito que gere um sentimento dentro das pessoas. Porque não é pela força das palavras que nós somos ouvidos, não é pelo sentimento que você está sentindo na hora da oração que você vai ser ouvido, mas sim pelas palavras de Cristo, pelo poder que Cristo deixou nos seus sacramentos. Os sacramentos são coisas que acontecem independente do nosso sentimento. Se você faz aquilo que Jesus instituiu, ou seja, um sacerdote ordenado, pega o pão, isto é o meu corpo que será entregue por vós, e dá para nós dentro do rito da missa, isso é válido sempre, independente do sacerdote, independente da nossa disposição, aquilo ali vai acontecer. É um sinal eficaz da graça, sempre dá certo. Quando o ser humano tenta criar um rito, o que acontece é isso. A gente faz coisas que talvez ajudem as pessoas aqui a se sentir melhor, talvez até ter um propósito bom, mas tá no campo da oração ainda, que depende das disposições interiores da pessoa. Você precisa gerar essa disposição interior. Quando nós temos a Santa Missa, não é assim. A Santa Missa ela é eficaz, independente se o padre lá fala de um jeito que não move ninguém, ou se a pessoa está distraída, vai acontecer. Aquilo ali é eficaz, essa é a nossa grande diferença. Depois, ele começa a falar aqui sobre sabedoria, prosperidade, né? São pedidos ali que a pessoa está fazendo no momento ali da oração. Vamos chamar isso aqui de oração, né? O que eles estão fazendo. Tem um problema de a gente pedir prosperidade, né? O que a gente tem que pedir é santidade para Deus. Não tem problema você pedir prosperidade também, porque Deus não vai te dar um escorpião se você pede um ovo, como diz Jesus. Então não vejo assim problema no que eles estão fazendo, mas é bom. Agora vamos num nível mais profundo, né? Que talvez ele tenha consciência disso, mas vamos no nível profundo. Que é o seguinte, que a prosperidade será dada por Deus se essa prosperidade for ajudar a pessoa a se santificar e a santificar os demais. Se for atrapalhar a salvação dela, Deus não vai dar. Então é muito importante a gente acordar isso. Mas eu entendo assim que ele tem uma visão mais aprofundada do que muitos pastores sobre o que é a Santa Ceia, né? Embora aqui não seja a Santa Missa, que é 100% eficaz sempre que o rito da missa ali é feito. Interessante esse vídeo aqui, hein? Achei bem interessante. Queria que você comentasse aqui nos comentários o que você achou dele. Eu sei que tem gente que não vai gostar de que eu tenha feito esse adendo, mas é porque eu realmente reparei aqui que o Pablo Marçal ele parece que entende melhor do que muito pastor o que é a última ceia que Jesus instituiu, que é a Santa Missa. Eu não estou dizendo que ele entende perfeitamente, né? Mas ele entende melhor do que muitos pastores, pelo que eu vi aqui. Os vídeos que viralizaram no meio religioso essa semana você vai encontrar aqui nesse vídeo com o meu react. Eu sou Ariel Lazari, eu estudei arqueologia em Israel, estudei também filosofia na Espanha e sou um apologeta católico, eu defendo a fé católica aqui nas redes sociais. Vamos ver agora esse outro vídeo, acho que esse aqui vai ser mais descontraído, hein? Partiu missa de quarta-feira de cinzas. Aleluia. Tu és o centro da minha vida. Eu fiz uma promessa pra Deus nessa quaresma que eu vou ficar 40 dias sem tomar Coca-Cola. E só Deus sabe, conhece o meu coração, sabe o quanto vai ser difícil ficar sem tomar Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola sabe que não é a mesma coisa. A gente vê um movimento hoje de muitas pessoas buscarem mais a Deus durante a quaresma e fazem isso do modo como elas melhor entendem, né? E teve esse fenômeno de muitos influencers e gente mais afastada da igreja se aproximar, principalmente por causa da oração do Santo Rosário às 4 da manhã com o Frei Gilson. E eu vou fazer um pedido para você aqui.
que é uma coisa que eu me esforço para fazer também. Vamos olhar para esse... Tudo bem, o vídeo aqui é muito engraçado, beleza. Mas vamos olhar para essas pessoas que estão se aproximando da igreja com misericórdia e com amor. A gente não pode olhar zombando. Ah, tá aí, disse que não ia tomar Coca-Cola, tá tomando Pepsi. Aí você vai saber se para ela não é um sacrifício, já tá fazendo alguma coisa, né? Para a ovelha perdida, a pessoa que não tem vida de religião, o fato dela se aproximar de Deus na quaresma, nós temos que pensar como transformar essa conversão dela em algo profundo, que vai continuar. Porque é um primeiro passo, é uma pessoa que está disposta a se aproximar de Deus. Porque ela poderia não estar fazendo nada disso, fazendo os videozinhos idiota dela de sempre, né? Eu digo essas blogueirinhas. Podiam estar fazendo os vídeos idiotas de sempre. Mas não, elas entendem que precisam se aproximar de Deus. Então, em vez de olhar com julgamento esse tipo de situação, vamos olhar com misericórdia e rezar por essas pessoas. E se você concorda comigo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu não gosto, sabe, quando critico. Esse vídeo foi engraçado, tudo bem, mas eu já vi gente criticando de forma séria esse fenômeno dos influencers aí que se aproximam, que fazem a quaresma com o Frei Gilson e tal, como se fosse uma coisa desprezível. Não é. É uma coisa fenomenal. É gente que não ia se aproximar de Deus que decide se aproximar. Eu conheço gente concreta, gente de verdade, que se aproximou de Deus por causa dessas quaresmas. Tem uma pessoa uma vez que me disse que a meta de quaresma da pessoa era não, como é que é? Era não comer açúcar, fazer sei lá o quê, que eu não lembro o que era lá, uma coisa razoável também, e não pecar contra a castidade. Eu falei, meu amigo, mas pecar contra a castidade é pra vida inteira, não sei se você tá sabendo, né? Ele, não, mas pra sempre e tal. Enfim, então, mas você vê que o cara tá se aproximando sem entender muito bem. Mas depois ele de fato se esforça até hoje, não só durante aquela quaresma. Então vamos olhar com misericórdia esses fenômenos, né? Não com julgamento. Embora eu gostei do vídeo engraçado também, que eu sou a favor de fazer comédia com quase tudo. O neopentecostalismo político é um dos cânceres do Brasil hoje. Mas o problema do Brasil tá narcotráfico, financeirização e neopentecostalismo político. Esses são os três problemas do Brasil. Você não vai conseguir discutir Brasil sem falar dessas três coisas. Para mim é um dos problemas do Brasil, tão graves quanto. O neopentecostalismo político é um dos cânceres do Brasil hoje. Não se pode fazer política mercantilizando a fé e a boa fé e a confiança do pessoal que vai à igreja buscando a palavra de Deus. Esse é um puta de um problema. Por quê? Porque o problema não é só a mercantilização da fé dos outros. É a autoridade divina que esses sujeitos eleitos por essa via adquirem perante um grupo, que não é pequeno no Brasil. Agora você imagina um político que foi eleito pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, eu sou ungido. Eu sou ungido porque eu decreto que eu faço em nome do Senhor. Esse sujeito pode fazer o que ele quiser, irmão. O que ele quiser. De modo inconteste. Digo mais. Esse pessoal de, entre aspas, mil aspas, de direita, que fala desse jeito que eu tô te falando aqui, não tem meu voto nunca. E não entraria nunca numa chapa com eles. Porque, na minha visão, isso é um problema tão grave hoje no Brasil, quando você quiser falar de esquerda, quer falar do que for. Eu acho que mais do que isso entrar na política, o problema é o próprio neopentecostalismo, né? O modo como ele opera. Porque as pessoas vão acabar votando sempre em alguém que fala em nome de... Que defende os valores que a pessoa tem na própria religião. Isso é normal. E a gente vai querer votar em pessoas que a gente acha que Deus escolheu mesmo para nos liderar. Afinal de contas, nenhuma autoridade seria dada nem mesmo para Pilatos se não tivesse vindo do alto. Os reis da Idade Média também eram ungidos de Deus, né? Por quê? Porque eles tinham, o povo acreditava ali que Deus tinha dado uma vocação específica para aquela família de governar. Então, eu acho que isso é um fenômeno natural. O problema mesmo é o neopentecostalismo. Por quê? Porque você vai pegar, por exemplo, a Igreja Católica, sempre vai ter a divisão de poderes ali. Os bispos, beleza, de um lado, e os políticos de outro. Sejam da república, seja da monarquia, do que for. Sempre vai ter uma separação. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E César deve prestar homenagem àquilo que é de Deus. Isso é a doutrina católica. Mas nunca vai ser um poder religioso exercer o poder político. Isso não pode acontecer. Né? De um modo generalizado em todas as épocas, né? Não é uma doutrina da igreja isso aí. A gente precisa ter poderes ali, laicais, que seguem a doutrina da igreja, mas é outro poder. Nesse caso aqui, realmente é misturado. Tem uma autoridade misturada. É por isso que eu digo que o Brasil tem um solo muito fértil para o Islã, porque o Islã não faz essa separação. Ele tem uma mentalidade parecida com a do neopentecostal. Porque no neopentecostal qualquer um pode ser pastor, né? Abrir sua igreja lá e tal, e pode ser político, pode mandar em tudo e dizer que é ungido de Deus, como diz aqui o Ítalo Marcilli. Mas o grande problema é essa degradação da religião, esse só ladeira abaixo, né? Que a Reforma Protestante acabou causando,
de qualquer um pode pegar a Bíblia, tirar qualquer mensagem que tem ali como se fosse de Deus, se autoproclamar profeta, apóstolo, bispo, pastor, o que for. O grande problema está na própria estrutura, né, básica desse modo de religião. E não deles terem chegado na política, porque isso aí é natural. Nós católicos não queremos votar em alguém que é católico, que defende as ideias da igreja? Claro que sim. O problema é anterior, o problema é o próprio neopentecostalismo, que a gente tem que ajudar as pessoas a se libertar dessa mentalidade mais primitiva, né? E mais fácil de ser enganado, né? Ser enganado ali, dar seu dinheiro, achar que Deus está querendo sempre te dar prosperidade, sinal de unção de Deus é prosperidade, né? Um reino nesse mundo, lá Antigo Testamento. Esse é o grande problema que a gente tem que vencer, e é por isso que o meu perfil aqui fala desse tema, do protestantismo no geral. Os protestantes tentam se separar desses evangélicos, né? Mas a verdade é que esses evangélicos apenas levaram as últimas consequências às ideias da reforma protestante. Então é só uma questão de tempo para que os protestantes se tornassem evangélicos, como aconteceu mesmo na história e tem acontecido de forma mais veemente aqui no Brasil recentemente. É por isso que no meu perfil eu sempre falo disso. Alguns perguntam, por que você não fala mais da esquerda, dessas ideias revolucionárias e tudo mais? Porque eu acho muito bom quem fala disso, precisa, mas é necessário que alguém fale também da raiz do problema. E para mim, uma das raízes do problema da modernidade é a reforma protestante. Então é por isso que eu falo disso aqui no meu perfil, não é à toa. É porque eu sei que não adianta podar a árvore, falar do feminismo, da ideologia de gênero e tudo mais, se a gente não fala da reforma protestante, que é uma das bases dessa mentalidade revolucionária do Ocidente. Se você concorda comigo e acha que alguém tem que ouvir sobre isso, compartilhe esse vídeo aí com mais gente. E agora temos aqui mais uma pessoa falando, vamos ver se é protestante ou católico. Esse é católico, ó. Vamos ver. Galera, só para deixar avisado, não é que eu tô lendo a Bíblia não, que eu também não faço na mão não, tá? É só para deixar avisado. Quem tiver para roncar de plantão aí também, eu continuo saindo na porrada, tá? Galera, só para deixar avisado, não é que Sensacional. Embora ele fala aqui, pensaram que eu virei apóstolo, mas São Pedro acho que pensava que nem ele também, hein? Muito bom. Eu vejo hoje na igreja um fenômeno de rapazinhos, assim, muito afeminados ou fraquinhos, achando que Jesus Cristo nos chama a ser bonzinhos, cordeirinhos, tranquilos. Mas nosso Senhor disse que o reino dos céus é dos violentos, e são os violentos, aqueles que fazem violência, que vão alcançá-lo. Claro que isso não quer dizer sempre uma violência física, mas às vezes sim. Por exemplo, um pai de família tem responsabilidade diante de Deus de defender a própria família. Se vem, por exemplo, alguém na rua e dá um tapa na cabeça do seu filho, por exemplo, ô pateta, e aí? Você vai deixar barato? Claro que não. Você tem que fazer alguma coisa, tem que defender a sua família. Se tem uma guerra contra o Brasil, imagina assim que uma potência islâmica invade o Brasil, vai converter todo mundo à força para o Islã. Nós temos que lutar contra. Isso é doutrina da igreja, isso é moral, a moral da guerra. Então, a gente tem que vencer essa tentação demoníaca que foi se introduzindo na igreja, a fumaça de Satanás junto com o comunismo, foi também isso. Tornar os homens femininos e fracos. Nós precisamos vencer isso. Jesus Cristo não quer homens femininos e fracos, ele quer homens masculinos, porque ele criou o homem assim, com essas responsabilidades. Precisamos cumprir essas responsabilidades, não fugir delas. Então, cuidado para você não confundir o evangelho, né, com uma caricatura. Eu quero parecer bonzinho. Não tem que parecer bonzinho. Você acha que São Paulo parecia bonzinho? São Paulo, lê as cartas de São Paulo, ele parecia bonzinho? Você acha que São Francisco parecia bonzinho? São Francisco, né, que o pessoal fala, gosta dos bichinhos e tal. Já leu um pouco da vida de São Francisco? As coisas que ele fazia? A forma como ele tratava os hereges, por exemplo? Com toda a caridade do mundo, mas com masculinidade e firmeza. Você acha que São Thomas More, que morreu decapitado lá na perseguição dos anglicanos, você acha que ele parecia bonzinho para os anglicanos? Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, graças a ele nós somos católicos hoje aqui no Brasil. Você acha que ele parecia bonzinho? Ele era um soldado. Ele mandou aqueles rapazes, né, que seguiam ele para as Américas, para a Índia, para a China, para o Japão, vários deles martirizados. Você acha que eles pareciam bonzinhos? Claro que não. Isso é uma ideia ridícula do século XX. Querer fazer um bonequinho de homem dentro da igreja como se isso fosse santidade, só para parecer bonzinho. A gente não tem que estar aqui para agradar a agenda política da ONU, não. Está aqui para agradar a Jesus Cristo. E para isso, um homem só consegue agradar a Jesus Cristo se for homem mesmo, se for masculino. Então não vamos cair nessa piadinha aí do demônio, né, que quer tornar o homem um ursinho carinhoso.
Essa não é a vocação do homem, não é isso que Deus colocou no seu coração. E agora vamos para falando sobre Jacó. Ih, lá vem, vamos ver o que vai falar aqui nesse vídeo. Amor, tu viu lá, preguei, ninguém deu glória. Mas também tu disse que Jacó tinha uma mulher analfabeta. Mas tá bem que em Gênesis, ó, Jacó amava Raquel e não Lia. Lia era o nome da outra mulher dele. Esse vídeo é de brincadeira, mas você vai lembrar comigo daquele vídeo lá, né? Vai, pega uma mulher e adultera. Lembra desse vídeo, hein? Ou seja, isso acontece de verdade no meio dos protestantes. Quando qualquer um pode fazer a interpretação da Escritura, que é uma coisa que Jesus nunca falou. Jesus nunca falou isso. Qualquer um pode entender a Escritura. Ele, inclusive, contava parábolas para o povo, para que eles entendessem melhor. Agora, entender as Escrituras não é para qualquer um. O que acontece é isso aí. Esse vídeo aqui é de brincadeira, mas eu e você, a gente já viu isso de verdade, hein? E vamos lá, terminando esse vídeo aqui, um vídeo mais curtinho. Eu te espero no nosso próximo react. Tem vários aqui, a minha equipe me deixou uma lista de 50, 40 reacts para fazer, mas eu vou dividir em mais vídeos aqui para não ficar grande. Daqui a pouco vai sair o outro aí para você assistir. Forte abraço, se não está inscrito ainda, se inscreve agora no canal.